Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3. Na aula de hoje, nós vamos destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Também nós vamos apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. Ao final da aula, nós vamos elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela sua identidade cristã neste mundo. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria, muita satisfação que nós aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar nesse trimestre o corpo de Cristo. E dentro desse assunto nós vamos estudar a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa lição foi comentada pelo pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves, ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Ele também é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CGADB e também ele é membro da Comissão de Apologética da CGADB. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Você não se esqueça de escrever estudos e mensagens. Vai lá no site, aí você pode fazer o download desses slides que aparecem na vossa tela, para estudar conosco a Palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. A lição de número 3, a natureza da igreja, é o que nós vamos estudar. Na aula passada, nós estudamos a origem da igreja, se eu não me engano, e hoje nós vamos estudar a natureza da igreja. Então nós vamos pensar na EBD, vamos pensar um pouco nesses assuntos tão maravilhosos que traz essa lição. O texto áureo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, Paulo, quando escreve para a igreja que estava em Corinto, ele traz aqui o corpo humano para mostrar o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele diz que os membros desse corpo, do corpo humano, estão unidos para o funcionamento desse corpo. Se os membros estão fora do corpo, os membros morrem, não funciona se não estiver ligados ao corpo. Assim também é a igreja. Os membros do corpo de Cristo devem estar unidos. Fora do corpo, ou seja, fora de Cristo, esse membro morre, porque Cristo é a vida. Então é necessário estar ligado a Cristo para ter vida em Cristo. É assim que funciona a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja deve estar unida. Aqueles que querem viver uma vida sozinhos e se dizem cristãos, deixa de estar ligado a Cristo, porque os que são de Cristo estão ligados no corpo que é Cristo. Desligado da igreja, está fora de Cristo, e aí morre. Verdade prática: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância
de fazer parte dela. Então nós precisamos conhecer a natureza da igreja. E quanto mais conhecemos a natureza da igreja, mais nós nos conscientizamos da importância da igreja. E essa importância que tem a igreja faz-nos estar mais ligados a Cristo, porque Cristo é o dono da igreja. Não é o pastor que é dono da igreja. Não é o líder de departamento. Não é o presidente nacional de uma denominação que é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. E nós vamos estudar aqui a igreja visível e a igreja invisível. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Então, nessa dimensão, a igreja é fundamentada na palavra. A igreja de Cristo é fundamentada na palavra de Deus. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Ele era apenas um verbo. Ele era o verbo, era a palavra. Mas essa palavra se fez carne. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. Então Jesus estava oculto em Deus, ele era a palavra. E ficou oculto em Deus. Mas Deus revelou aquilo que estava oculto nele, através da sua humanização. Jesus foi 100% homem e 100% Deus quando esteve nessa terra. Ele entendia as coisas humanas, mas ele era Deus. Jesus sofreu o sofrimento humano, padeceu, foi crucificado. Ele só não pecou, porque ele era Deus e Deus não peca. O que ele fez foi pregar contra o pecado e deixou para a igreja um modelo. Nós devemos, a igreja verdadeira, a igreja cristã, ela prega contra o pecado. João 1:1. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus é o fundamento, é o alicerce, é a pedra da esquina, conforme Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, Jesus, ele é a pedra principal. Se nós olharmos para o grego, nós somos Pedros, ou seja, somos pedras pequenas. Jesus é a rocha, ele é a pedra, ele é a rocha, a pedra da esquina, o fundamento, o alicerce. A igreja verdadeiramente bíblica, então, é fundamentada em Jesus. A igreja se fundamenta em Cristo. Ele é o alicerce, é a pedra de esquina. Ele é a rocha. Não é Pedro, não é Papa, não é o pastor, não é a denominação evangélica, não são os obreiros, nem é o missionário, não. Jesus é o fundamento, ele é o alicerce. Para que a igreja cristã sobreviva, ela precisa estar fundamentada em Cristo, porque Cristo é a vida. Então a igreja deve obedecer a palavra, praticar a palavra, anunciar a palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada, toda.
ela também é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir justiça. É por isso que os homens que rejeitam a Cristo não aceitam a palavra de Cristo, porque os homens não querem ser ensinados de Cristo. Eles não querem ser repreendidos por Cristo. Eles não querem ser corrigidos por Cristo. Eles não querem ser instruídos em Cristo. Não querem ver a sua vida pecaminosa, a sua vida particular, a sua vida moral sendo atacada pela palavra de Deus. Se é que é assim que eles dizem, ataques. Mas a palavra de Deus não ataca. A palavra de Deus ensina. A palavra de Deus repreende, corrige e instrui o homem para viver uma vida de paz, de alegria, de esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, ela é fundamentada em Cristo. Ela é também habitada pelo Espírito. Então, o Espírito Santo habita na igreja. Não é o demônio que habita na igreja. Não é Satanás que habita na igreja. Não é o diabo que habita na igreja, é o Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas vão à igreja hoje para ver demônios sendo expulsos, demônio falando. Mas na igreja de Cristo não tem demônio. Na igreja de Cristo tem Jesus. Jesus está na igreja de Cristo. Agora há pessoas desobedientes que infelizmente dão lugar ao demônio em um culto, em uma reunião de cristãos. Mas Jesus está ali e ele é mais poderoso, ele é sublime, ele é glorioso, o culto é dele. A adoração está sendo feita em nome dele. E é o Espírito Santo que habita na igreja. O Espírito convence o homem do pecado e regenera esse homem. Para quê? Dos regenerados pelo Espírito Santo é que é formada então a igreja. E depois o Espírito Santo capacita a igreja para o serviço da obra de Deus, para o trabalho da obra de Deus. Vejam a obra do Espírito Santo. Convence o homem, regenera o homem e capacita o homem para servir, não trabalhar, servir a Deus. Nós servimos a Deus trabalhando no seu reino. Infelizmente, tem crentes que trabalham, não servem. E aqueles que trabalham reclamam, aqueles que trabalham murmuram, mas os que servem não. São capacitados pelo Espírito Santo para servir a Deus com alegria. Os Salmos diz: servir ao Senhor com alegria. Então o Espírito convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence todo aquele que se recusa a crer em Jesus. Aí o Espírito Santo convence ele que ele não pode recusar a Cristo, porque ele morre no pecado. O Espírito Santo é que faz essa obra. O Espírito Santo também convence da justiça. Então o Espírito Santo convence o homem de que Jesus, como homem, foi justo
em meio ao mundo pecaminoso. E o Espírito Santo convence o homem, então, que é possível que o homem também seja justo neste mundo de pecado. É o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo também convence o homem do juízo. E do que então o Espírito Santo convence? Conforme o juízo, ele convence o homem de que o destino de Satanás já está selado. Ou seja, ele convence o homem que o inimigo das nossas almas não tem poder para tirar alguém que serve e adora a Cristo. E ele convence o homem de que o destino do inimigo de nossas almas está selado, de que o seu juízo já foi decretado e de que ele luta em uma batalha que já está perdida. O Espírito Santo convence o homem disso. O Espírito Santo que habita na igreja faz esta obra no homem. Convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e convence o homem do juízo. E os homens convencidos pelo Espírito Santo, eles são regenerados e capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra, para então anunciar a palavra de Deus. Quem faz parte da igreja anda no Espírito, é o item de número 3. A mensagem da cruz, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Salvar o pecador da condenação eterna. Quando nós pregamos o Evangelho, devemos pregar a palavra, pregar o Evangelho com esse propósito. Qual o propósito? Salvar o pecador. Agora é nós que salvamos? Não, é o Espírito Santo. É quem faz a obra no interior do homem, convencendo ele. Ele então é regenerado quando ele se entrega ao Espírito Santo e ele é capacitado. Então, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é preciso você tomar mão de um alto-falante e sair dizendo que você é salvo. Não é preciso. O Espírito Santo testifica. Não é preciso também você perguntar para as pessoas. Não. O Espírito Santo que está em você testifica com o nosso espírito, ou seja, com o espírito que Deus soprou em nós lá na criação. Ele soprou um espírito no homem. Então o Espírito Santo testifica, Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele está testificando que você é filho de Deus, então você é filho de Deus. Ele está testificando que você é salvo, então você é salvo. Ah, mas o homem está dizendo que eu não sou. O homem que está dizendo, mas se o Espírito Santo está dizendo no seu interior, na sua consciência, que você é salvo, então você é salvo. O pecador agora regenerado, ele passa a andar dirigido pelo Espírito Santo. Ele anda no Espírito. O Espírito Santo testifica que ele é filho de Deus. E agora ele passa a andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
olha aqui, guiados pelo Espírito de Deus. Aí ele é filho de Deus. Então, o filho de Deus produz frutos para Deus. Há muitas pessoas preocupadas com os dons do Espírito Santo, mas eles se esquecem que precisam produzir frutos para Deus. Muitas pessoas estão tão preocupadas com os dons e esquecem de produzir frutos. Mais vale produzir os frutos para Deus do que buscar os dons do Espírito Santo. Mas eles são importantes? São. Então, o que eu devo fazer? Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, se eu sou filho de Deus, eu devo produzir frutos para Deus e buscar os dons do Espírito Santo. Quem não anda no Espírito fracassa na sua vida espiritual. Gálatas capítulo... Vamos ver aqui. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou os prazeres da carne, ou os desejos da carne. O que eu devo fazer então? O que eu devo fazer? Andar em espírito, obedecendo o Espírito, guiado pelo Espírito para não cumprir o desejo da carne, os prazeres da carne, as concupiscências da carne. O versículo 17, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, aqui é o 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então há uma guerra espiritual. A carne cobiçando contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas quem anda no Espírito, vence essa guerra. Quem obedece, vence essa guerra. Quem não anda no Espírito fracassa da sua vida espiritual. Ele perde a guerra e fracassa. O Espírito habita no crente para capacitá-lo na obra de Deus. É o que está em Atos 1 e 8. Ele capacita, olha lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, aqui é a habitação do Espírito Santo no crente. E aí, olha bem, você recebe virtude do Espírito Santo. Para quê? Aí vem a capacitação. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, nós recebemos a virtude do Espírito Santo quando buscamos, recebemos poder, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Para se aparecer, para dizer que tem mais poder do que um ou do outro? Não. É o Espírito Santo capacitando você para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação, para divulgar, para anunciar o reino de Deus. É para isso. É o que está dizendo, é o que Jesus disse. Então o Espírito habita no crente para capacitá-lo na obra de Deus. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então tem a local e visível,
local e universal. Então a igreja em vários locais, é fácil de você ver. É só você ir lá, você vê a igreja. Você pode ver as igrejas locais. Sabemos que ela está em certo local e podemos até vê-la, se quisermos. Veja o que Paulo escrevendo a Corinto, ele disse, a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele podia ir lá e ver a igreja que estava em Corinto. Pedro, na sua primeira carta, 1:1, ele disse, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, igrejas situadas nesses locais. Pedro podia ir lá e ver. Então, nesses textos, vemos as Escrituras se referindo, então, à eclésia, ou seja, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Então, a igreja que você pode ver, ela tem um local, uma localidade. As particularidades das igrejas locais, problemas e virtudes. Então, toda igreja ela tem problemas e tem virtudes. Até porque é o humano, o homem que está indo lá, porque ele quer ser curado, ele quer ser moldado, ele tem problemas, ele não quer ter esse problema mais, então ele vai para a igreja. Porque lá tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem Deus, tem a palavra de Deus, e isso cura a sua alma. Veja a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, essas irmãs estavam desunidas e elas precisavam estar unidas. E então Paulo diz que elas sintam o mesmo no Senhor. Aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses 3:11, Paulo diz também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, outro problema na igreja. Também 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 11, 12, nós vemos ali também uma situação problemática, uma igreja dividida, 4 grupos, uns de Paulo, uns de Cefas, um de Apolo e um de Cristo. Quer dizer, problemas na igreja. Então, os problemas e virtudes eram trabalhados tendo sua própria dinâmica, de acordo com cada agrupamento de crentes. Então, como é o trabalho da igreja para resolver esse problema? Palavra de Deus, ensino, oração, consagração, para que esses problemas sejam resolvidos nas igrejas locais. E o Espírito Santo vai moldando através da palavra, através da intimidade do crente com Deus, através da oração, da consagração, da palavra, e essas pessoas acabam tendo o quê? Os seus problemas sendo resolvidos. Agora, o item de número 3 fala da universal, a igreja universal e invisível. É aquela que nós não podemos ver. Só Cristo sabe onde está a sua igreja. Então, nós fazemos parte de uma igreja local, mas não sabemos da sua dimensão universal. Nós não sabemos quem é a igreja de Cristo. Mas Jesus sabe qual é a sua igreja. Ela está em todo mundo. Tem gente de Cristo, pessoas que servem a Cristo e são dele. A igreja não está limitada a um espaço geográfico ou físico.
ali está, vou na igreja de Jesus, ali está, naquele local, naquele espaço. Não. Ela não está limitada a um espaço geográfico. Ela tem uma dimensão espiritual, nós não sabemos. Assim, a Igreja Universal Invisível, ela é formada por todos os cristãos regenerados. Nós não vemos a regeneração. Nós vemos pelos frutos que as pessoas produzem. Aí nós podemos, mas ainda não temos toda a certeza. Porque pode ser pessoas religiosas. A regeneração não depende de religiosidade. A regeneração é um estilo de vida que a pessoa escolhe para viver. Esse estilo de vida em Cristo vai fazer com que ele produza frutos para Cristo. Pessoas regeneradas estão em todos os lugares. E também por aqueles que já estão na glória. Aí pronto. Aí é que nós não sabemos. Já foi. Morreu em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Morreu em Cristo. Não se limitando então somente à dimensão terrena. Há uma dimensão espiritual, onde estão aqueles que morreram em Cristo. E se morreram em Cristo, morreram salvos. Mas nós sabemos? Não, nós não sabemos quem são. Mas Jesus sabe. Essa é a igreja invisível. Hebreus 12, 23, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos onde? Nos céus. Você sabe? Ninguém sabe. E a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, há só uma igreja e várias denominações. Então, placa de igreja não salva ninguém. Eu sou salvo porque eu sou da igreja tal. Eu sou salvo porque eu sou da igreja tal. Não tem isso. A igreja, ela está em todo lugar. Ela é divina. A igreja é divina. As denominações são humanas, são criadas pelo homem. Mas a igreja é divina, ela é de Deus. Estas podem ser temporárias, ou seja, as denominações podem falir, podem se acabar, podem fechar as portas. Mas a igreja de Jesus, não, ela não acaba. Ela não morre. Ela está sempre viva. Então, estas podem ser temporárias. Aquelas são eternas e indestrutíveis. Mateus 16, 18, você conhece muito bem. E também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, você é uma pedra pequena. Sobre esta pedra, ou seja, Jesus falando dele, eu sou uma rocha. Sobre essa pedra, ou seja, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Aí vem assim, e as portas, sobre a igreja universal, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja está sempre viva, está sempre disposta, está sempre animada. Está sempre aguardando Jesus, esperando Cristo. Essa é a igreja de Jesus. Mas nós não sabemos. Nós não a conhecemos. Há uma dimensão espiritual que nós não sabemos. Essa dimensão, ela é tanto terrena quanto eterna, ou seja, aqueles que já se foram. São todas igrejas, então há grupos que se autodenominam igrejas.
contudo são sinagoga de Satanás, é o que está em Apocalipse 3:9. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Então, há igrejas que se autodenominam igrejas, mas não são igrejas. Por quê? Olha o que diz aqui. Entretanto, o que fará com que a igreja ou denominação seja cristã? É a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Então, os regenerados, os que não são, não pertencem à sinagoga de Satanás, são fiéis a Cristo e às Escrituras Sagradas. Ou seja, não rasgam as Escrituras, não contradizem as Escrituras, mas observam tudo que está escrito para praticar, sabendo que isto é de Cristo, é palavra de Deus, então ele obedece, é uma igreja fiel. Os da sinagoga de Satanás alteram o que está na Bíblia, buscando ter prazer para si mesmo, quer que as suas ideias, que os seus pensamentos, que a sua vida possa estar relacionada nas Escrituras, e procuram textos, versículos. É errado. Nós devemos estudar a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e viver conforme o que ali está escrito. Não é eu querer viver da forma que eu quero e colocar a minha vida, procurar ali texto para satisfazer as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus caminhos. Os caminhos são de Deus, os pensamentos são de Deus. Apocalipse 3:9, como nós já lemos aqui, uma igreja é denominada cristã por sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Ele é fiel a Cristo e às Escrituras Sagradas. Ele não faz parte da igreja de Satanás, que altera a Bíblia, que rasgam textos, que escreve uma outra Bíblia. Não. Eles obedecem o que está escrito na Bíblia, nas santas Escrituras, nas Escrituras Sagradas. O terceiro ponto da nossa lição, a igreja na sua dimensão comunitária. Então aqui a igreja ela é una. Uma igreja é verdadeira cristã quando ela está unida. Quando Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 12:12, ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então Paulo trata aqui do corpo humano, e o corpo humano funciona através do seu organismo. O corpo humano é dividido em 3 partes. Essas partes, as partes fundamentais, é a cabeça, o tronco e os membros. A cabeça é formada pelo crânio e pela face. O tronco é composto pelo tórax e pelo abdômen. Os membros são divididos em superiores e inferiores. Os membros superiores são os braços, os antebraços, os ombros e as mãos. Os inferiores é o quadril, as coxas, as pernas e os pés. Agora, se esses membros estiverem desligados do corpo, fora do corpo, eles morrem. Eles precisam estar ligados do corpo, porque
o organismo do corpo vai trazer vida aos membros. Aí Paulo traz isso como Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são os membros do corpo de Cristo. Se os membros estiverem desligados de Cristo, morrem também. Porque a vida é Cristo. E para que o membro tenha vida em Cristo, ele precisa estar ligado no corpo, ligado em Cristo. Por isso que a igreja não é... A igreja, ela é una. Não é separada. Muitos que vivem sozinhos, dizem eu sou igreja. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja na frente de um computador. Ninguém é uma igreja sozinho, distante dos membros do corpo de Cristo. Não. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, ou seja, onde estiver um grupo de pessoas. A igreja ela é um grupo de pessoas reunidas em nome de Cristo. Ali ele está, porque é o corpo. Então você quer ser igreja? Vem para a igreja. Vem congregar. Vem se unir aos irmãos. Vem conviver com os irmãos. Porque se não for assim, você não é igreja. Você está fora do corpo. E fora do corpo você morre. Mateus 12, 25 diz, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A igreja é una, não é dividida, não tem panelinhas. A igreja é unida. A divisão e a desunião são atos de Satanás para destruir a igreja. Quando há desunião, quando há divisão, quando há contendas, a igreja não cresce. São atitudes satânicas, são ações diabólicas para destruir, para acabar com a igreja. Então, a igreja precisa estar unida. Mesmo pensamento, mesma fé, mesmas atitudes e ações a favor de Cristo. E Jesus disse, aquele que não ajunta comigo, espalha. É preciso estar em Cristo. A unidade da igreja, o item 2 do terceiro tópico. Assim como Paulo, todo pastor de igreja anseia. O que o pastor da igreja anseia? Que a igreja esteja unida. A sua visão missionária. E ele também anseia que os membros estejam unidos uns aos outros. Porque os membros sendo unidos uns aos outros, e todos esses membros unidos à sua visão missionária de ganhar almas para Jesus, a igreja cresce. Filipenses 2:2, completai o meu gozo. Paulo está dizendo, ele era pastor de igrejas. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É a igreja. Unida para crescer, unidos para vencer, unidos para ganhar almas para Jesus, unidos para anunciar a palavra de Deus, para evangelizar, para ensinar, para discipular, para batizar, enfim, unidos para fazer com que o reino de Deus cresça. Diversidade na unidade é o último item do último tópico. Então, em João 17, Jesus chama
a atenção dos discípulos para a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estiveram sempre unidos. A pessoa, quer dizer, são pessoas diferentes. A pessoa do Pai, ele tinha ele deu, ele gerou. Ele tinha uma obra a ser feita. E essa obra foi executada na pessoa do Filho. Jesus executou, fez a obra. Morreu pelo pecado do homem, que havia perdido através da sua desobediência. Ele perdeu Jesus, ele perdeu Deus pela sua desobediência. Jesus morreu pelo pecado do homem. O Espírito Santo, em sua pessoa, está fazendo um trabalho junto com a igreja. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Mas no versículo 20, você vai ver lá escrito: cooperar, e cooperava com eles o Senhor. Então, além de Jesus enviar a sua igreja, ele coopera conosco com o Espírito Santo. Então, a igreja depende do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Mas o Espírito Santo também tem uma missão que precisa da igreja. Porque a igreja precisa pregar, precisa anunciar, precisa fazer com que o homem tenha conhecimento do Evangelho. Mas é o Espírito Santo que faz a obra no interior da pessoa. É o Espírito Santo que molda, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que guia, que dirige, que orienta. Mas a igreja é quem prega. Então há essa diversidade na unidade. Nós vemos, tem o seu exemplo glorioso na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. É tanto que esta obra de Deus, esse plano de Deus, o projeto de Deus, nunca acabou. E não vai acabar. Por quê? Porque houve uma união, tanto na criação, tanto na revelação de Jesus nessa terra, que trouxe graça e misericórdia a todos os homens, para que sejam salvos, libertos, transformados, restaurados para estar com Cristo. Então, assim deve ser a igreja, uma unidade no propósito de ganhar almas para o reino de Deus. A igreja deve fazer esse trabalho e ganhar almas juntamente com o Espírito Santo, que está disposto a trabalhar com a igreja, a cumprir também a sua missão nessa terra, e a igreja também tem a sua missão. Então, cada um, com o seu temperamento natural, porque há um temperamento natural em cada pessoa, mas cada pessoa, moldada pelo Espírito Santo, regenerada pelo Espírito Santo, serve a Deus com os seus talentos. E esses talentos são diferenciados. As suas habilidades também são diferenciadas. Uns conseguem produzir 30, outros produzem 60, outros produzem até 100, mas todos produzem. E é o que a igreja ela faz nessa terra. São habilidades e são frutos do Espírito Santo. A igreja produz com frutos, produzindo frutos, através dos seus talentos e das suas habilidades diferenciadas, cada um
com uma parte e fazendo, todos trabalhando para que o reino de Deus cresça na face dessa terra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.